Vamos lá, vamos para a aula que é melhor do que essa música do blindão do bonde da Estronda. Dinâmica 5. Hoje a gente vai falar, na dinâmica, sobre o movimento circular de um objeto. Que força causa o movimento circular do objeto. E para isso, eu vou precisar pegar a força resultante e quebrar ela em duas. Vocês, lá na dinâmica, estavam estudando força resultante é massa vezes a aceleração, né? E a gente falava que isso era força resultante, mas no final das contas ela não é a resultante, tá? Ela é uma das componentes da resultante. É a componente que causa uma aceleração, que significa a mudança do valor da velocidade do corpo. Mas, na verdade, existem dois tipos de força que atuam no corpo. Uma delas causa mudança do valor da velocidade, a outra causa uma mudança da direção desse corpo. Tá? Então, a aula de hoje é sobre essa força que vai causar mudança de direção. Ok? Bem, então vamos lá. A resultante, para facilitar o estudo, a gente divide ela em duas componentes. A primeira delas é a componente tangencial, que é uma força tangente à trajetória. A segunda delas é uma força que está apontando para o centro da circunferência, que a gente vai chamar de força centrípeta. Então, sempre que eu tiver um corpo fazendo curva, eu vou ter, e ele tiver aceleração, mudança do valor da velocidade, ele vai ter dois tipos de força, a tangencial e a centrípeta, e cada uma tem um efeito diferente no meu objeto. Tá? Então, Ft é a componente tangencial, FCP é a componente centrípeta, e a força resultante é a soma vetorial desses dois. Como esses dois elementos vão estar sempre 90 graus, tangente e para o centro da circunferência é sempre 90 graus, né? Então a força resultante final é a soma vetorial desses dois, e como está 90 graus é Pitágoras. Então é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então a força resultante ao quadrado vai ser igual a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. A maior parte dos exercícios ou só tem tangencial ou só tem centrípeta, tá? É muito difícil ter um exercício difícil, vamos dizer assim, que tenha as duas forças acontecendo ao mesmo tempo. Ou ele está aumentando o valor da velocidade, ou ele está fazendo a curva. Normalmente é o um ou outro, tá bom? Ok, então, print todo mundo. E vamos lá, vamos continuar. Vamos destrinchar essas duas forças primeiro. A componente tangencial da força resultante, ela provoca a variação da intensidade da velocidade vetorial. Muda o valor da velocidade. Então, se o valor da velocidade aumenta ou diminui, é porque existe essa componente tangencial. Então, ela está ligada à aceleração tangencial, que significa variação do valor, do módulo da velocidade. A fórmula é o força, meu amor, é F igual a M vezes A, que a gente já usava. O tempo todo, quando o objeto tinha aceleração, a gente estava usando essa força aqui, só que ao invés de chamar de Ft, a gente chamava de força resultante. Agora, a gente sabe que existe uma outra, então ela não é a resultante, ela é a tangencial. Tá? Onde M é a massa e o gama é a aceleração escalar. Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Ó. Então, a componente tangencial, ela provoca variação na intensidade da velocidade vetorial. Então, mudou o valor da velocidade, existe tangencial, ok? E a fórmula é o F igual a m vezes A, que a gente já conhece. Então, o tempo todo a gente estava trabalhando com essa sem dar esse nome para ela, só isso. Agora, a componente centrípeta. A componente centrípeta, ela vai, ao invés de mudar o valor da velocidade, essa componente centrípeta, ela vai provocar com que o objeto faça uma curva, mude a direção do vetor. Então, a centrípeta, bom dia, Vininho, tranquilo? Então, a componente centrípeta, ela provoca uma variação na direção do vetor e não no valor da velocidade em si. Essa força centrípeta está relacionada com a aceleração centrípeta, que quando vocês viram no movimento circular, a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R, né? No movimento circular uniforme.
Então, ela causa, e a aceleração centrípeta causa o quê? Um movimento curvilíneo do objeto. Posso sim. Eu finalizo esse slide aqui, daí eu volto para o primeiro, tá? Esse aqui é o segundo. Então, ó, força centrípeta muda a direção do vetor velocidade, e a força centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta, que pode ser escrito V ao quadrado sobre R, ou ômega 2 vezes o raio, depende se você está analisando a velocidade linear ou a velocidade angular do objeto. Bem, M é a massa, R é o raio, V é a velocidade linear e ômega é a velocidade angular do corpo. Ok? Então, grande diferença entre as duas forças. A primeira delas, ela provoca variação na intensidade. A segunda, variação na direção do vetor velocidade. Esse aqui aumenta ou diminui o valor, esse aqui muda a direção do vetor. Então, cria uma trajetória curvilínea, a resultante centrípeta. Pessoal, tudo bem? Como se deduz a aceleração centrípeta? Você tem que analisar a aceleração centrípeta, você tem que brincar com os vetores de força resultante e de força tangencial, uma soma para achar a aceleração resultante do corpo. Tá? Eu posso tentar criar um slide e mostrar para vocês a aceleração centrípeta um outro dia, tá bom? Crio um slide montando a dedução da aceleração centrípeta. Se você quiser, posso fazer isso para você. Não é difícil, não. Só é demorado, mas não é complicado demais, não. Tá? Ok, perfeito. Então, pessoal, tirem um print aqui e eu vou voltar um slide, tá? Rapidinho para o pessoal tirar foto, daí a gente continua. Ok, voltando então. Pronto, foi. Dá um ok quando tiver tirado o print. Perfeito. O foco da gente vai ser a componente centrípeta, tá? Que é o elemento novo para a gente. Bem, a ideia da centrípeta é a seguinte: vamos considerar uma partícula realizando um movimento circular, sem atrito. Então, essa partícula está dando voltas aqui, tá? Nesse movimento circular, esse seria o globo da morte, né? O famoso globo da morte. Nesse ponto mais alto, para onde estão apontando as forças que atuam nesse objeto que está deslizando por essa circunferência, pela parte interna da circunferência? Peso e normal. Tá? A normal é a força do chão, da parede, do teto para o objeto. Então está para baixo a normal. Ó. Notem que as duas forças estão apontando para o centro da circunferência. Então, no ponto a força centrípeta é a união dessas duas forças, peso mais força normal. Pessoal, tem muito aluno que confunde a ideia da força centrípeta. O que vocês têm que entender é o seguinte: não existe uma força centrípeta. Não existe. Existe uma força que causa o movimento circular. E essa força pode ser peso, pode ser normal, pode ser atrito, pode ser tração, pode ser, enfim, força elétrica, força magnética. Tá? Na parte magnética tem muito disso. Então, pode ser qualquer força que você já conhece que vai criar o movimento circular. Daí o que você faz? Você acha qual é a força que cria o movimento circular e aquela força você chama de centrípeta, porque para aquele exercício ela é a centrípeta. Tá? Então a força que altera a direção, perfeito, isso mesmo, Felipe. Aquela força que faz o objeto fazer a curva, ela é a centrípeta. Tá bom? Então a parte mais difícil é sempre olhar para o exercício e falar, ok, qual é a força que faz a curva desse exercício? Eu vou ter que pegar ela e falar, ela é igual a FCP. Tá? Ela, nesse momento, atua como força centrípeta. Então, ó, no ponto A, eu estou vendo que as duas forças estão apontando para o centro da circunferência. Então, as duas juntas formam a centrípeta. E por que é mais? Porque as duas estão apontando para o centro. Porque se eu tivesse uma outra para cá, ó, não tenho. Mas se eu tivesse um FK para cá, estaria contra o centro, daí entraria negativo. Porque ele está oposto ao centro, ok?
Então eu olho para as forças que estão de verdade ajudando a criar o movimento circular e aquelas que estão apontando para o centro. Eu somo, fica positivo. Se tiver uma oposta ao centro, eu subtraio, fica negativo. Tranquilo? Tudo bem? Prof, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso, como que a gente descobre quanto vale a normal? Ela é sempre igual ao peso? Não. A normal, ela só é igual ao peso quando eu tenho um objeto numa superfície horizontal. Já no plano inclinado não é mais igual e aqui, assim, ainda menos, tá bom? Como que eu descobriria a normal aqui? Eu teria que ter mais informação, eu teria que saber a velocidade que esse objeto está girando para daí eu tirar a normal. Sem a velocidade eu não conseguiria, tá? Existe força centrífuga nesse exemplo? Não, não existe força centrífuga, não. A força centrífuga é uma força onde eu estou num referencial não inercial, ou seja, um referencial em movimento. A gente só trabalha com força centrípeta, ou seja, eu estou olhando um objeto se movimentar. Porque sempre que eu tiver um referencial inercial, as forças atuam em pares. Se existe uma força, é porque tem uma outra, ação e reação, né? Se eu estou num referencial não inercial, existe a força ímpar, ou seja, uma força que é criada do nada, tá ali, que é a força centrífuga. Tá? Então, o vestibular trabalha só com força referencial inercial e não com referencial não inercial, referencial em movimento, tá bom? Ok, vamos olhar agora para o ponto B. Essa partícula está girando aqui, né? Está passando no ponto B. Olha quais são as forças que atuam no ponto B. Peso para baixo, peso, né? Sempre apontando para o centro do planeta. Normal apontando o oposto, né? A parede, no caso, para o centro. Pessoal, no ponto B, quem é a força centrípeta? Digam aí para mim. Quem é a centrípeta? Perfeito. Vininho, perfeito, Pedro. Perfeito, Mike, isso mesmo. Normal, só. Ah, professor, mas e o peso? O peso, nesse caso aqui, ó, seria a força tangencial, porque o peso vai acelerar esse objeto para baixo. Está tangente à trajetória, né? Ó. Então, o peso daria aceleração escalar para ele, ou seja, esse objeto ganha velocidade, muda o valor da velocidade por causa dessa força-peso aqui. Então, o peso, nesse momento, não é nada da centrípeta. Ele não é nem somando, nem subtraindo, absolutamente nada. Ok? Continuando. Supondo que o B estivesse um pouco mais acima. Daí sim, se o B estivesse aqui, ó, se tivesse o ponto aqui, daí ia complicar a nossa vida, porque a gente ia ter forças assim, ó, normal ia estar para cá, e o peso estaria para cá. E daí eu teria que decompor esse peso em um P nesse eixo e um outro P nesse. O P desse eixo aqui seria o peso tangencial, seria o peso tangente. E nesse outro seria o peso na direção do centro, daí ia entrar. Mas ia entrar esse pedacinho do peso. Tá? Entendeu? Ok. Tá, daí sim. Ok, vamos continuar. O objeto escorregou, tá aqui. Forças, peso e normal. Digam para mim, como que vocês escreveriam a centrípeta no ponto C? Perfeito, Felipe. Perfeito, Melo. Perfeito, Leônidas. Perfeito, Mike. Isso aí. Ó, gente. Perfeito, Pedro. Isso aí. Isso aí. Ó, a força centrípeta, nesse caso, vai ser a união dessas duas, porque se eu olhar, se eu traçar uma reta até o centro, ó, essas duas estão alinhadas com o centro. Então, as duas vão entrar na força centrípeta. Mas se você reparar bem, a força normal, ela de verdade está para o centro. Então, ela está ajudando a força centrípeta. E o peso está contra, ele está atrapalhando o movimento circular nesse momento. Então, nesse momento aqui do ponto C, a força centrípeta vai ser normal menos o peso, porque o peso está contra o centro. Então, eu sempre olho para as forças que estão apontando para o centro, elas vão ser positivas,
e as que estão contra o centro, elas vão ser negativas. Tá? Vai ser sempre assim. Ok? Outro ponto aqui, ó. Peso para baixo, normal para a direita. Pessoal, o ponto D é igual ao ponto B, né? Ó, normal está para o centro e o peso é tangente. Então, força centrípeta M é força normal, tá? No ponto D. Ah, professor, mas o que eu faço agora? Sei lá, estou olhando para o ponto A. O que eu faço? Isso aqui não é centrípeta? Então, isso aqui, ou você vai escrever igual a mv ao quadrado sobre r, a fórmula da centrípeta, ou m ômega 2 vezes o raio, que é a segunda versão da centrípeta. Tá? Vai depender daí do que você quer, se você está falando de velocidade linear ou angular. Mas ou você iguala isso a esse cara aqui ou aquele outro. Então, a ideia é, primeira coisa, desenhe as forças com cuidado. Segundo, descobre quem está atuando como centrípeta e iguala esse monstrinho a uma dessas duas versões aí da fórmula. Ou mv ao quadrado sobre r, ou m ômega 2 vezes o raio. Tá? Então, vai ser essa sempre a lógica dos exercícios de força centrípeta. E cada hora vai mudar, hein, gente? Dependendo do exercício, muda completamente. Ó, vou colocar um outro exemplo aqui. Imagine que eu tenho um carro passando por essa lombada. Forças que atuam nesse carro, peso e normal. Digam para mim como ficaria a centrípeta aqui. Perfeito, Melo. Perfeito, Pedro. Perfeito, Vininho. Felipe. Perfeito. Receitinha de bolo. Exato, isso mesmo. Ó, o que eu faço? Eu olho onde está a porcaria do centro. A porcaria do centro está aqui. Então, o peso está apontando para o centro e a normal está contra. Então, nesse outro modelo, esteja exatamente em cima de onde aparecer, fica peso menos força normal, tá bom? Então, sempre, vamos lá, desenha com cuidado as forças, olha quais estão na direção alinhadas com o centro da circunferência e iguala essas forças que estão alinhadas com o centro, e isso vai ser igual à força centrípeta, tá? Essa é a ideia, toda a ideia da matéria. Dúvida, dúvida? Não? Tranquilo? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Vamos. Acho que agora já é exercício. Já. Um cubo de aço e um cubo de cobre com massa de 5 gramas cada um estão sobre um disco de aço alinhados com o centro. O cubo que está mais próximo do centro está a uma distância de 10 centímetros. Se os coeficientes de atrito são para o aço-aço 0,74 e para o cobre-aço 0,53, as condições para que os dois cubos comecem a deslizar simultaneamente são: adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, os dois cubos estão sobre um disco de aço, alinhados com o centro. Para que o cubo de cobre, na iminência do deslizamento, comece, né, está ali no limite para começar a deslizar, isso significa que a força de atrito vai ser igual à força centrípeta. Então está no limite ali. Tá? Então, força de atrito do cobre é igual à força centrípeta do cobre. Qual é a fórmula da força de atrito? É o atrito que vai fazer esse cara deslizar, né? Então, μmg do cobre é igual a m ômega 2 vezes o raio do cobre. Tá? Por que eu escolhi o ômega e não v ao quadrado sobre r? Coloquei ômega 2 vezes o raio, porque aqui eu tenho velocidade angular, tá? Só por isso. Se tivesse velocidade linear, eu colocava v ao quadrado sobre r. A gente pode cortar a massa dos dois, né? Corta a massa dos dois lados e fica μ vezes a gravidade, 0,53, vezes 10, igual a ômega 2 vezes o raio, que é de 10 centímetros. Tá? Então, 0,1 metros. Isso vai dar 53 na raiz, dá um valor próximo de 7,3 radianos. Tá? Mais que 7, menos que 8. Então, aqui eu já tenho 7,3 radianos, ou seja, fica a letra D ou letra E. Professor, isso, pensa,
pensa que é quase como um vinil. Ó, aqui eu tenho um disco, tá? Esse disco é feito de aço. E daí eu tenho duas bolinhas, tá? O cubo mais próximo do centro. Então eu tenho um de cobre aqui. Tenho um de cobre. E eu tenho um outro de aço. Pensa que eles estão ligados por um fio. E isso aqui vai começar a girar. Isso aqui vai começar a girar e vai querer arrastar esses dois, vai fazer com que esses dois comecem a girar também, ok? Mas eles estão parados. Para eles começarem a deslizar, para ficar ali no limite entre estar deslizando e não estar, a força centrípeta tem que ser igual ao máximo valor do atrito, porque é o atrito que está segurando eles para eles não deslizarem, tá bom? Então, a força que vai tentar causar um movimento circular é exatamente o limite da força de atrito. Qualquer coisinha a mais, esse cara já está deslizando. Tá? Então, a gente está trabalhando com limite aqui. Ó. As condições para que os dois cubos comecem a deslizar. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo. Tranquilo? Ok. De nada, imagina. Agora vamos olhar para o... De nada. Vamos olhar para o aço. Olhar para o aço. Para o cubo de aço, na iminência do deslizamento, a gente vai ter a mesma ideia, né? Para o outro deslizar, a força de atrito de destaque, que é o maior valor do atrito, vai estar ali igual à força centrípeta. Então, eles vão estar alinhados, qualquer coisinha acima já vai estar deslizando, é o limite que a gente está trabalhando, e vamos abrir a fórmula. FAT do aço, M ômega 2 vezes o raio do aço. Só que o ômega eu acabei de achar, né? Porque eles vão deslizar juntos. Então, eu já sei quanto vale o ômega, eu sei quanto vale esse ômega aqui. Eu posso, mais uma vez, cortar a massa do aço, agora, né? Vai sobrar Mi vale 0,74, gravidade 10. O ômega ao quadrado está aqui, ó, é 53. E o R do aço é o raio do aço. Vamos descobrir quanto vale esse raio. Então, vai ser 7,4 dividido por 53, que dá 0,14. Isso dá letra E. Pessoal, olha que coisa doida, né? O 10 centímetros ele já tinha dado, então a gente já estava entre a letra C e a letra E, né? Mas enfim. Dúvida. Então, força de atrito igual a centrípeta, mi mg igual a m ômega 2 vezes o raio. Tá? Ok? Ninguém tem dúvida? Vamos para o próximo. Espera um segundo. Fala. Peguei. Ah, só copiando? Ok. Ok, perfeito. Vamos lá. Exercício número 2. Em um local onde a aceleração da gravidade vale g, uma partícula move-se sem atrito sobre uma pista circular, que por sua vez possui uma inclinação θ. Essa partícula, que está presa a um poste central por meio de um fio ideal de comprimento L, que através de uma articulação pode girar livremente em torno do poste. O fio é mantido paralelo à superfície da pista, conforme figura abaixo. Ao girar com uma determinada velocidade constante, a partícula fica flutuando sobre a superfície inclinada da pista, ou seja, a partícula fica na iminência de perder o contato com a pista. Isso significa, gente, não vou colocar normal aqui, tá? Ele está praticamente não tocando na pista. E além disso, descreve uma trajetória circular com centro em C, também indicado na figura. Nessas condições, a velocidade linear da partícula deve ser igual a... Bem, então, aqui está a minha partícula, ó, ela está num plano, num cone, né, na verdade, e ela está girando ali ao redor desse cone.
Ela está girando, significa alguma força atua como força centrípeta. Ela está alinhada com esse ponto C aqui, tá? Ela está nessa altura, ó, girando nesse ponto C. O exercício deu quanto vale essa altura aqui, L sobre 2, e ele mostrou para mim que isso aqui vale L. Então aqui no final das contas eu já até sei quanto vale o ângulo, né? Quanto vale o ângulo, gente? Perfeito, isso mesmo, Vininho, vale 30 graus, tá? Porque o cateto oposto é metade, né? Perfeito, Pedro, isso mesmo, é a resultante TX que faz a centrípeta, show? Essa é a parte mais difícil do exercício, isso aí, show de bola, parabéns. Então, ó, vamos lá. Eu vou montar o desenho para vocês com melhor ângulo. Na iminência de perder contato com a pista, a intensidade da força normal tende a zero. E vamos lá, vamos montar o desenho do que está acontecendo com um ângulo melhor para vocês. Então aqui eu tenho o ângulo θ de inclinação da pista. Aqui está a minha bolinha, notem que ela praticamente não toca, tá, na pista. Isso é o comprimento L, o exercício falou que isso aqui vale L sobre 2. Aqui eu tenho forças, peso apontando para baixo, tração apontando na direção do fio. E ela está girando assim, né? Está entrando aí e saindo. Tá num plano que entra e sai da nossa tela, ok? Beleza. O que eu faço agora? O peso, ele faz parte da força centrípeta, gente? E aí? Perfeito, Mike. Isso mesmo. Isso mesmo. O peso, não. Por que não? Porque a força centrípeta é as forças que apontam para o centro. Deixa eu marcar o centro aqui, ó. O centro estaria aqui. E o peso está exatamente 90 graus ao centro do giro desse objeto. Então, o peso na centrípeta ele não entra, hein? Não entra de forma alguma. Tá? Quem que vai entrar é quem o Pedro já falou aí para mim, é o TX. Ó, eu decomponho esse T em TY e TX. Vamos marcar essa distância como uma distância de raio, né, do giro dessa esfera. E eu posso falar o seguinte, seno de θ é L sobre 2 sobre L. E seno de θ, então, é meio. Logo, θ vale 30 graus. Tá? Então, θ vale 30 graus, como já tinham comentado aí, o Vininho já tinha mandado. Cosseno de θ. O cosseno de θ é R, que é isso daqui, dividido por L. R dividido por L, então R é L cosseno de θ. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, esse daqui é o meu R. Ok. Agora, vamos analisar essas forças aqui. Pessoal, para a bolinha não descer nem subir, significa que a força para cima é igual à força para baixo. Então, peso igual a TY. E tem outra. O TX, a gente pode colocar então que é T vezes seno de θ, né? O TY é T vezes seno de θ, a decomposição do T no eixo TY. E quem está apontando para o centro é o TX, que está apontando para esse centro da circunferência. Quem não está conseguindo enxergar, essa bolinha está fazendo essa circunferência aqui, ó. Vai para lá, daí volta para cá. Ela está fazendo esse movimento aqui, tá? Que é uma visão lateral, né, de todo o movimento do corpo. Então, o TX está apontando para o centro, o TX é a centrípeta. Então, e o TX, na verdade, é T vezes cosseno do ângulo θ. O ângulo θ está aqui, hein, gente? Ó. O ângulo θ está aqui. Então, TY está sem o θ e o TX está com o θ, né? Então, TX é T cosseno de θ. Beleza, vamos agora fazer o seguinte. Vamos dividir P por força centrípeta. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai virar seno sobre cosseno. Tá? Ó, vai ficar T seno sobre T cosseno. Então, peso, a fórmula é mg, força centrípeta é mv quadrado sobre r, é igual a tangente do ângulo θ, tangente de 30 graus. Vou isolar o v ao quadrado, vou passar o v ao quadrado para lá, o r vem para cima, né? Divisão de fração, tangente de θ vai embaixo, então fica v ao quadrado é rg sobre tangente de θ. Então, v é raiz de, agora é só substituir, ó, o r é
L raiz de 3 sobre 2 vezes G. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aqui vai cortar os raiz de 3, né? Vai ficar L3G sobre 2. Então, a velocidade, raiz de 3 sobre 2, LG. E acabou o exercício. Então, a parte mais difícil, eu acredito que é enxergar isso aqui, ó. Só não entendi a parte que você dividiu o P pela força centrípeta. Ah, ok. Ó, pessoal, a maior parte dos exercícios que tem uma tração que é dividida, ou então que um peso é dividido e a gente não tem movimento nem para cima nem para baixo, tipo 90% dos exercícios, a gente resolve usando tangente. E a tangente é dividir um cateto pelo outro. Tá? Então, eu dividi um cateto pelo outro, eu dividi TY por TX, desculpa, TY por TX. Dividindo TY por TX, eu tenho a tangente. Então, a gente consegue descobrir a tangente desse ângulo aqui. Tá bom? É meio que um método clássico de resolução. Sempre que você vê um exercício desse tipo, pensa, putz, pode ser que a melhor forma de resolver vai ser usando a tangente. Tá? Outra forma de resolver, se você não tivesse visualizar, basicamente experiência. Então, não, o que você poderia fazer seria isso aqui também, ó. Junta esses dois. Eu posso falar que T é P sobre seno. E aqui embaixo, T é força centrípeta sobre cosseno. Se você não visualizasse que queria que virasse tangente isso, você podia isolar o T de cima, isolar o T de baixo, e daí agora eu falo, bem, então esse cara de cima é igual ao de baixo. Então, P sobre seno é igual a força centrípeta sobre cosseno, ok? Daí pronto. Daí tá aqui, ó. É o que a gente obteve, né? Ó, P sobre centrípeta, seno sobre cosseno, tá bom? Então, você não precisaria saber disso. É que, assim, é meio que prático, tá? Sempre que eu tenho uma configuração desse tipo aqui, provavelmente você vai usar tangente. Então, divide um cateto pelo outro que fica super fácil de resolver. Ok, fica mais prático. Bem, então, dúvida, gente? Mais alguém? Vamos lá, com dúvida? Não? Ok. Ah, putz. Semana passada, a gente fez um exercício, aquele da tábua. Lembram daquele exercício da tábua? Eu vi que de 30 alunos, pelo menos uns 20 ficaram travados na hora que eu falei, que eu estava falando sobre o torque com vocês. Então eu fiz o seguinte, eu preparei uma revisão de torque para vocês, o torque básico, que a maioria dos vestibulares usam, e o torque, vamos dizer assim, avançado, onde vai estar tudo com certo ângulo, vai estar tudo com uma certa, um certo diferença de eixos entre força e deslocamento, tá? Então, antes de fazer o exercício 3, que fala sobre torque, mas é um exercício bem tranquilo, eu quero fazer uma revisão com vocês de torque, porque eu vi que teve muita gente que teve dificuldade, tá? Então, preparei algo a mais aqui para vocês. E vamos lá. Quero que todo mundo se concentre aqui, porque eu vi que um monte de gente, um monte de aluno teve dificuldade no torque, hein? Vamos à ideia do torque. O torque é um conceito físico relativo ao movimento de rotação de um corpo, né? Após a aplicação de uma determinada força nele. A fórmula original do torque é força vezes braço. F é a força dada em newtons, esse B seria a distância, né? Braço. E o braço é a menor distância entre a linha imaginária da força e o eixo de giro definido. Linha imaginária da força. Isso é importante, hein, gente? Vamos lá, vamos colocar um exemplo prático aqui. Tem uma mesa, um tampo de mesa, está apoiado em dois pés. Aqui está o centro de massa da mesa, a gente desenha as forças. Primeira coisa, né? Peso da mesa está no centro de massa. Aqui eu tenho a força que esse pé faz no tampo da mesa, normal 1, normal 2. E vou colocar mais um objeto aqui, uma caixinha com peso P2. Ok. Eu falo para vocês que esse cara está em equilíbrio. Isso significa torque tentando fazer curva de um lado é igual a torque tentando fazer curva do outro.
Tá? É a base da estática. O que eu faço agora? Eu defino um ponto de giro. Eu preciso falar, em algum local eu vou fingir que aquele é a dobradiça, vamos dizer assim, da porta, e que vai permitir com que eu gire esse objeto. Ele não vai girar porque ele está estático, mas eu preciso definir isso. Então, vou chamar esse ponto de eixo. Tá? Notem que, independente de onde eu coloque, eu poderia colocar nesses 4 pontos, né? Independente de onde eu coloque, esse exercício não vai servir escolher um eixo ou outro, porque nesse ponto aqui, essa normal não vai ter torque. Nesse ponto aqui, o P1 não vai ter torque. Aqui, a normal 1 não vai ter torque. Aqui, o peso 2 não vai ter torque. O melhor eixo é aquele onde tem 2 forças naquele ponto. Isso significa que eu poderia anular o torque daquelas duas. Então, se eu tivesse duas saindo do mesmo ponto, é lá que eu ia colocar o meu eixo. Mas, nesse caso, a gente não tem. Então, coloquei um eixo e escolhi aqui. Tá? O que eu faço? A normal, o torque da normal 2 vale zero. Alguém sabe me dizer por quê? Por que vale zero? Perfeito, Melo. Perfeito, Pedro. Isso mesmo. Não tem braço, não tem distância. Perfeito, Vininho. Isso aí. Então, não tem distância até o eixo. Isso significa torque igual a zero. Beleza, tranquilo. Agora, vamos escrever a normal, desculpa, o torque desse cara aqui, do P1, do centro, está no centro de massa. Primeira coisa que eu faço é vejo essa distância, né? Vou chamar de distância x. Então, o torque de P1 vai ser P1 vezes a distância x. Ah, professor, super tranquilo, de boa, isso eu já sabia, eu sei, essa é a base, tá? Isso daqui é o que um Enem da vida vai fazer, é o que uma Unesp da vida vai fazer, uma Unicampzinha da vida vai fazer, tá? O que mais que eu tenho? Ah, eu tenho essa normal 1, que está a uma distância y desse ponto. Então, vai ser o torque da normal 1, vai ser a normal 1 vezes y. E do P2, eu vou chamar essa distância de z, vai ficar torque do P2 vai ser P2 vezes Z. Pessoal, concorda que aqui não tem nada de novo, né? Tá super de boa, é força vezes braço, ponto final. Tá? Tranquilo. Tudo bem? Alguém tem dúvida aqui ou não? De boa, né? De boa? Tá, beleza. Agora vamos pro. Até agora de boa, perfeito. Agora vamos para a parte interessante. A parte interessante vai ficar da seguinte forma: ó. Eu vou pegar o exercício que a gente viu da outra aula e eu vou agora brincar com ele. Essas animações é para ficar mais divertida. Ó. Eu vou brincar um pouco com com o exercício que a gente fez na aula passada. E eu vou fazer, eu não vou resolver o exercício inteiro, mas eu vou olhar para a parte do torque dele, ok? Vamos lá. Então, eu tenho o ponto A, ponto B, centro de massa. Aqui era um ângulo alfa, né? Aqui eu tirei os números, tá? Só deixei alfa e beta. Aqui é o ângulo alfa, beta. Tenho a normal x. Tenho a normal y. Tenho o empuxo, que está nesse ponto. Eu coloquei uma letra aqui só para a gente falar dessa posição, que no exercício da semana passada não tinha. E tem o que mais? Tem o peso dessa barra que está aqui para baixo. Ok. Ah, tem também o atrito, né? Que isso aqui não pode escorregar. Então, FAT para cá. Bem, pessoal, eu escolhi o ponto B como eixo no exercício da semana passada. Por que isso? Porque aqui eu tenho duas forças. Então, isso significa que eu vou anular normal y e FAT do y. Não vai ter torque. Tá? Então, ó, tanto o torque da y quanto da FAT igual a zero, porque não tem braço. Isso vocês já falaram para mim. Agora, vamos descobrir quanto vale o torque da... Não lembro qual que eu coloquei primeiro, peraí. Do peso. O torque do peso, gente, vai ser a força-peso vezes a menor distância possível da linha imaginária do peso. Então, ó, eu pego o peso e traço uma linha... Peraí, para eu deixar mais fino isso. E traço uma linha imaginária. Aqui está a linha imaginária.
e vai ser a menor distância do eixo até essa linha imaginária, ou seja, isso aqui tem que dar 90 graus, né? A menor distância seria 90 graus. Então, é essa distância aqui, o braço da força-peso. E teve muita gente que ficou, mas espera, professor, por que? Eu não entendi isso que o senhor colocou, essa distância aí. Então, ó, o torque é força vezes braço, não é vezes a distância, porque o aluno vai falar, putz, se essa barra aqui tem 5 metros, então isso aqui vale 2,5 e o braço vale 2,5. O braço não vale 2,5. O braço vale isso aqui, ó. Menor distância de uma linha imaginária da força até o eixo de giro. Então, esse é o braço do torque dessa força-peso. Tudo bem? Vocês entenderam a lógica? E aí? Tem que formar 90 graus, tem que formar 90 graus, isso mesmo. Tá? Para ser a menor distância, tem que formar 90 graus. É, exato. Então, não é distância que é braço, e o braço é a menor distância entre a linha imaginária da força e o eixo de giro. Só lembrar de analítica, exato. Pensou que era uma reta até força. É, então, eu vi que teve um monte de aluno na semana passada que achou que por que eu estava calculando essa distância aqui, não esse, calculando esse braço aqui, não essa distância. Então, ó, e aqui o x, eu posso falar que o x é a decomposição dessa reta aqui nesse cateto, né? Então, esse x fica CMB, que é o C, a distância CM até o B, vezes seno do ângulo beta, vezes seno desse ângulo aqui, né? Porque é o cateto oposto do beta, ok? Então, peso vezes braço, e o braço é aquela distância que vocês queriam colocar na semana passada, vezes seno do ângulo beta aqui. Ok, vamos para outra força agora. Vamos olhar, se eu não me engano, agora é o azul. Olha o azul. Eu vou fingir que essa força está indo lá para a direita. Eu vou voltar, ó, vou só alinhar ela aqui à direita, e daí eu vou analisar essa distância até o eixo de giro. Vou chamar isso aqui de Y. E daí eu posso falar que então o torque do NX é NX vezes Y. Mas espera aí, o Y é esse lado aqui, né? Se aqui eu tenho um ângulo alfa, ó, entre a distância e a força, vai ser Y vai ser todo esse lado aqui dessa barra vezes seno de alfa. Então vai ser o trecho AB seno do ângulo alfa. Tá? Vamos continuar, vamos colocar todas as forças aqui. Ó, agora vamos olhar para o empuxo. O empuxo, ó, eu desci ele um pouquinho, né? O empuxo seria essa distância aqui, ó, da linha imaginária do empuxo até o eixo de giro, a menor distância. Vou chamar isso aqui de Z. Então, o torque do empuxo vai ser empuxo vezes Z, e esse Z é o cateto oposto do ângulo beta. Então, vai ser E, que é o empuxo, vezes a distância B, vezes seno do ângulo beta. Então, gente, no final das contas, você pode pensar que a fórmula do empuxo, desculpa, do torque é essa aqui, ó. É força vezes a distância seno do ângulo entre os dois. Porque distância vezes seno do ângulo entre os dois é o braço. Tá? É que assim, ninguém usa essa forma aqui em livros, você acaba não vendo escrito dessa maneira. Mas isso aqui, no final das contas, vira o braço. E se o ângulo for 90, sendo de 91, some isso aqui, fica F vezes D. Pronto, ponto final. Ok? Então, no final das contas, ó, o torque, a melhor maneira de você escrever, eu acho que seria isso. F vezes D, seno do ângulo entre os dois. Entre a força e essa distância aqui que a gente está analisando. Tá? Por que a gente normalmente não escreve assim? Porque essa distância não é um vetor, tá? Não é um deslocamento. Mas se fosse vetor, também daí ficaria perfeito. Daí todo mundo escreveria seno de θ. Eles só não escrevem, mas daí o aluno acaba achando que é só distância, em vez de lembrar o que é o braço. Ok? Pergunto, gente. Dúvida? E aí? Tudo bem?
Então, por isso que na hora que eu escrevi o torque ali, teve um monte de aluno que ficou perdido, porque ficou tudo gigante, sendo que ele queria colocar, para essa distância, ele queria colocar 2,5. Para essa aqui, ele queria colocar 5 metros, porque tudo isso era 5, metade era 2,5. Mas, na verdade, não é 5, né? Eu vou usar 5 seno de alfa. Aqui eu vou usar 2,5 seno de beta, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho que decompor essa distância para virar o braço, tá? Para pegar o braço daquela força. Bem, e aí, gente? Dúvida? Alguém? Vamos lá? Não, vocês estão calados. Ou perdi a conexão? Não, nenhuma? Ok, obrigado. Tá. Então, vamos lá. Vamos para o exercício, então. Um caminhão-baú de 2 metros de altura, de largura e centro de gravidade a 3 metros do chão percorre um trecho da estrada em curva com 76,8 metros de raio. Para manter a estabilidade do veículo nesse trecho, sem derrapar, sua velocidade não deve exceder a... Bem, vamos lá, vamos desenhar um caminhão-baú aqui. Aqui está o meu caminhão-baú. Olha só que louco, meu caminhão-baú. Eu gosto dessas coisas 3D. Ok, vocês entenderam o que é um caminhão-baú. Agora vamos lá. É, para, ok. O que o físico com nojinho disse? Não me torque. Boa, boa, Vini. Ó, aqui eu tenho o raio de curvatura desse caminhão-baú, 76,8 metros. Aqui está o centro de massa desse baú. Eu tenho força normal aplicada nessa roda, eu não coloquei força normal nessa outra. Por quê? Porque ele está no limite, quase que tombando, né? A sua velocidade, ele está para que percorra essa curva de raio R. Para manter a estabilidade do veículo nesse trecho sem derrapar, a velocidade não deve exceder a... Então, ele não quer derrapar, vamos aplicar as forças aqui. Eu tenho força normal para cima, e eu tenho, e está uma distância de 1 metro, né? Porque se tudo vale 2 metros, isso aqui está 1 metro. E eu tenho força de atrito. A força de atrito, ela está na direção da curva, porque é o atrito que faz um carro fazer a curva, né? Então o atrito está na direção do centro da curva e ele está a uma distância de 3 metros do centro de massa do baú. Tá? É aqui o eixo de giro, onde o caminhão vai tombar ou não. Na iminência do tombamento, o somatório dos torques em relação ao ponto, ao centro de massa é nulo. Então, Φ vezes 3, que é a força de atrito, vezes o braço, que vale 3, igual a força normal vezes o braço. Olha, gente, super normal o aluno acaba confundindo aqui. Onde está o braço? O braço, eu traço uma linha imaginária da força normal, o braço é esse, ó, isso aqui. Tá? Então, isso aqui é o braço da força normal. Assim como isso daqui, ó, é o braço da força de atrito, o braço da FAT. Tá bom? Então, FAT vezes 3, força normal vezes 1. Aqui, a gente sabe que a força normal é massa vezes a gravidade, então é m vezes g. Então, fica m vezes 10. Isso significa que a FAT é 10 sobre 3. Vamos guardar isso e vamos agora, vamos olhar para a força de atrito, que está fazendo o papel da resultante centrípeta. FAT é mv quadrado sobre r. FAT é a centrípeta. Então, 10m sobre 3 igual a mv ao quadrado sobre r. Eu posso cortar a massa dos dois lados e vai sobrar que v ao quadrado é 10 vezes 76,8 dividido por 3. Dá 256 isso. Na raiz, 16 metros por segundo. A alternativa certa, a letra C. Então, com o torque, eu descobri quanto vale a FAT, e a FAT atua como força centrípeta. Ela que faz o caminhão fazer a curva. Então, FAT igual a FCP ou FAT igual a mv quadrado sobre R. Tá?
Aqui, notem que a gente usava a ideia de torque, mas estava bonitinho, né? Estava super fácil, porque era só analisar que era essa distância de braço da força de atrito, e era só seguir a força normal, ó, e ver que, você desenha uma linha imaginária aqui, esse é o braço da força normal. Estou colocando com uma cor estranha, né? Não dá para ver. Ó, aqui é a linha imaginária da força normal e aqui é o braço da força normal. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Bem, é isso então. Acho que não tem mais nenhum exercício nesse módulo, né? Não. Pessoal, vamos sair, vamos entrar lá na outra aula, tá bom? 1 minuto a gente já começa a outra aula. Bora lá.